A nossa vida é muito curta aqui nesse plano. E nós precisamos tornar a nossa viagem mais leve possível, mais saudável possível. E a nossa queridíssima Zuleide Mesquita leu um dos versículos que está na nossa ministração de hoje, que faz parte de um dos medicamentos bíblicos. A gente tomar pílulas diárias desse tônico, desse medicamento que é natural, que é divino, que nasce do alto, que está lá na farmácia divina celestial e que inclusive é um sobrenome de Deus. A Zuzu leu aqui para a gente, é um sobrenome de Deus. Vamos reler o texto que a nossa queridíssima missionária Zuleide leu. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 13. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos. Ricos. A gente precisa se enriquecer de esperança. Tem que ter abundância, tem que sobrar. Ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Olha como o nosso Deus é chamado, o Deus da esperança. E você vê esse culto para se encher. Vai ficar cheio de quê? De esperança. E a esperança vai trazer tanta coisa boa, porque a esperança vai levantar a tua imunidade, vai te prevenir de doenças. E a esperança é um antídoto poderoso. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz ao confiarem nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Com essas palavras, o apóstolo Paulo mostrou que desejava que cristãos, esperança, alegria, paz, amor, é tudo divino, é tudo coisa boa. Quando a gente se abastece, a gente se enche de esperança, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, complacência e o contrário da solidão, a solitude. É você ter comunhão com Deus e consigo mesmo. Você precisa aprender a se abraçar, aprender a estar sós com você, para se conhecer. O autoconhecimento é muito importante para a cura. A gente precisa se conhecer. E é por meio dessa palavra que nós aprendemos sobre esperança. Olha o que Paulo escreveu sobre a cultura da esperança. Romanos 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Então, tudo foi escrito, desde os nossos antepassados, desde o Antigo Testamento, chegando no Novo, para que a gente tenha esperança. A Bíblia é o livro da esperança. O Deus que nós servimos é chamado de o Deus da esperança. Você veio aqui recobrar a esperança. Quem sabe você chegou ao culto um pouco desesperançado, né? O teu nível de esperança está quase zero, está pouquinho. Você se desesperançou, você se frustrou, você acreditou em tanta gente. Talvez muitas pessoas te deram uma pseudo-esperança, foi uma falsa esperança, foi uma esperança de plástico, não se cumpriu.
promessas meramente humanas e você acreditou. Quantas vezes a gente não se decepciona? Pessoas que não honram suas palavras, diferente do nosso Deus e desse livro aqui. É o Deus que cumpre o que fala, é o Deus da esperança. Ele cumpre cabalmente a sua palavra. Paz, alegria e esperança estão relacionadas ao Espírito Santo. É o poder de Deus em ação. Ao longo desse culto, o poder de Deus está modelando a tua forma de pensar, está ministrando nos porões da tua alma, da tua existência. Você está recebendo doses de fé, de amor e de esperança. Amém? Você vai sair desse culto cheio de esperança. Você crê nisso? Eu creio. Eu vou voltar para casa cheio de esperança. Amados, essa semana eu sempre fiquei intrigado com um versículo escrito por Paulo em Romanos 4. Eu, na verdade, estudo esse texto há mais de 30 anos. Esse versículo sempre me intrigou. Mas essa semana, mais uma vez, estudando, meditando, refletindo, então a minha compreensão aumentou um pouquinho sobre o que Paulo quis escrever sobre esperança. Eu quero convidar você para ler esse texto comigo. Paulo está escrevendo a um povo muito culto, os romanos, escrevendo talvez para filósofos, pensadores da Grécia Antiga, e ele escreve então aos irmãos, Romanos capítulo 4, versículos 16 a 18, Romanos 4, 16 a 18, Romanos 4, 16 a 18. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas a descendência que tem a fé que Abraão teve. Por quê? Aí Paulo escreve, porque Abraão é o pai de todos nós. Ele é o nosso pai na fé. Nós estamos falando de um dos primeiros patriarcas da história, lá no Gênesis, lá no começo, lá no início. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, como lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. Agora, imagine falar para um homem sobre descendência quando ele tem mais de 75 anos e ainda não tinha filhos. Ele sabia: meu tempo está findando, e o Senhor disse que vai me dar uma descendência. Eu ainda não tenho um filho. Quem vai continuar? E o tempo passando. Ter esperança é de fato algo muito importante. Essa semana, na 92, no Gotas de Encorajamento, nós refletimos sobre esse medicamento divino. Todos são capazes de ter uma esperança natural. E aí que veio a compreensão do que significa essa expressão: crer contra a esperança. Todos nós somos capazes de ter uma esperança natural.
basicamente, todo ser humano pode ter uma esperança natural. A esperança natural, ela é essencial à vida. De fato, dizem que a esperança é a última que morre. E aí, quando a esperança natural acaba? Quando a esperança natural acaba, a pessoa realmente se desesperançou. Perdeu a esperança. Morreu um fio de esperança. Mas o que acontece com isso? Isso pode ser algo muito perigoso. Quando uma pessoa perde a esperança, ela está perdendo a razão de viver. Alguém desesperado pode ferir o seu semelhante, mas pode, acima de tudo, ferir a si mesmo. Uma pessoa que perde a esperança, ela está ferindo a si mesma. Ela está aprofundando uma ferida existencial. Então, sem esperança, nós nos encaramujamos, nós murchamos, perdemos a fé, desistimos de lutar, desistimos de sonhar. E quando nós desistimos de sonhar, porque o sonho é que te mantém ativo, vivo, que faz você levantar da cama, quando você desiste de sonhar, então, inevitavelmente, a depressão e outras doenças que vão se somatizando podem se instalar na sua alma e te adoecer, te frustrar, te machucar. E é incrível que quando a gente está assim, o nosso sistema imunológico fica logo abalado e a gente começa a adoecer. Às vezes, a esperança natural chega ao fim, não que tenhamos mais motivos para continuar acreditando, mas algo semelhante já aconteceu com você, ou que está acontecendo nesse momento agora. Você que me assiste nessa live, os irmãos que estão na live, multiplica, compartilha, por favor. Então, é muito oportuno a gente relembrar a história do patriarca Abraão, o pai da fé, que creu contra a esperança. O que me intrigava era exatamente isso. Como é que uma pessoa crê contra a esperança? Então, o apóstolo Paulo afirma: aqueles que creem são, no sentido espiritual, filhos de Abraão. A paternidade de Abraão, parece que Paulo defende a paternidade de Abraão que alcançou a nós. Ele é pai de todos nós, é o pai da fé, porque ele é aquele patriarca lá do início de Gênesis. Então, na esperança creu contra a esperança. Essa afirmação realmente ela é intrigante e ela é impressionante. O que exatamente quer dizer? Era o que eu me perguntava nos meus tempos de seminarista. Mas os meus mestres da época não souberam me explicar direito. Mas eu li essa semana o reformador João Calvino, o grande reformador João Calvino, lá de Genebra, na Suíça. Ele escreveu sobre esse texto. E João Calvino disse o seguinte: Paulo usa o termo esperança 2 vezes. É verdade. Paulo usa o termo esperança 2 vezes na mesma sentença. No primeiro caso, significa que a esperança origina-se da razão humana. E no segundo, refere-se à fé, que é dom de Deus, a fé que vem do alto. Então, parecem que existem então 2 tipos de esperança. 2 tipos de esperança. Eu quero que você grave isso, se possível, coloque aí na sua Bíblia: a esperança natural e a esperança espiritual. Agora eu entendi. Aqui está a chave, aqui está o código. A esperança natural é aquela que a gente tem, que todo mundo tem, que todo mundo pode ter. Mas a esperança espiritual, somente aqueles que creem em Cristo terão. A esperança espiritual, ela é divina, ela vem do alto.
ela se comunica com o nosso espírito, ela enche o nosso espírito. Paulo vai escrever mais tarde na sua carta aos Coríntios que os homens naturais não entendem das coisas do espírito, não conseguem compreender. Somente as pessoas que estão com a sua espiritualidade ativa. A sua espiritualidade está ativa. Você é alguém que crê na Bíblia, crê na Escritura, crê na palavra. Então você está desenvolvendo a sua esperança espiritual. E uma coisa muito incrível, amados, é que a esperança espiritual é que nos coloca de pé. A esperança espiritual é que vira remédio, é que se transforma em cura. Naturalmente, Abraão não tinha motivos para ter esperança, porque ele estava muito idoso, a sua esposa era estéril. Como poderia ter um filho tão desejado, tão esperado? Na esperança natural, a razão falava mais alto, dizia: é impossível, nós não vamos conseguir, você é estéril, eu estou idoso. Abraão contava com essa promessa, mas Abraão, como é o nosso pai da fé, aqueceu, consubstanciou a sua fé, enriqueceu a sua fé, turbinou a sua fé no Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E Abraão creu contra a esperança. Quando não havia mais sentido, quando não havia mais razão para crer, ele foi além. E aí nós vamos entender que a esperança natural, ela é horizontal. Ela é horizontal. E a esperança espiritual, ela é vertical. A esperança natural está aqui no horizonte da humanidade, mas a esperança espiritual, ela é vertical, ela vem do alto. Inclusive nesse momento do alto, a esperança espiritual está sendo ativada em você. Você está ativando o modo esperança de crer. E essa esperança que você tem hoje, que pulsa, que crepita no seu peito, ela é espiritual, ela é divina, ela vem do alto. A sabedoria que você recebe vem do alto. O dom perfeito vem do alto. O amor vem de Deus, vem do alto. Vem desse Pai que é Deus, que é luz, que é bênção em nossas vidas. Amém? É preciso entender que a esperança natural baseia-se nas circunstâncias. A esperança espiritual baseia-se na infalível palavra de Deus. Amém? A esperança natural, ela é uma esperança que pode até morrer. A esperança espiritual, ela é espiritual, portanto ela é imorredora. Ela vai além do tempo e das circunstâncias, ela é atemporal, ela é eterna, ela é divina, ela é poderosa, ela é indissolúvel, ela é inoxidável, ela é poderosa. Então, destituído de qualquer base para esperar, Abraão esperou porque ele ativou a esperança espiritual. Ele recebeu, ele teve e desenvolveu uma comunhão muito robusta com Deus, o Deus da esperança, que Paulo chama em Romanos, o Deus da esperança. Vos encha de toda alegria e paz no Espírito Santo. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para que através das Escrituras nós recebêssemos a consolação e a esperança. Paulo também chama o nosso Deus, além de Deus da esperança, o Deus de toda consolação. E Ele te consola hoje, Ele te cura hoje, Ele te encoraja hoje, Ele te abençoa hoje, Ele te renova hoje. Então Ele, pela sua palavra, vai desarmando todos os gatilhos que levavam você para uma mentalidade negativa. Então hoje é preciso entender que você é desafiado a crer como Abraão. Paulo está nos desafiando a crer como Abraão, nosso pai da fé. Eu quero desafiar você a crer como Paulo e a crer como Abraão. Amém? Então nós temos um pai na fé e nós vamos seguir os passos. Nós estamos no mês dos pais, nós temos um pai.
Nós temos um pai celeste, mas nós temos também Abraão, é nosso pai, é o nosso pai da fé, e é um pai muito inspirador, porque ele creu além da esperança, ele creu contra a esperança, ele foi além da esperança natural, que é horizontal, que está aqui nesse plano. Ele nos ensinou, o pai da fé nos ensinou a desenvolver uma esperança espiritual, e essa esperança espiritual é que vai fazer você se levantar da cama durante toda essa semana e pelo resto da sua vida. Você vai se levantar, você vai se soerguer, você vai recomeçar, você vai voltar a sonhar, você vai voltar a acreditar. A Beth Martins nos exortou no início do culto que a gente precisa voltar a sonhar. Nós precisamos retomar a vida, retomar os sonhos. Pós-pandemia, gente, vamos retomar a vida, retomar os sonhos. Nós não podemos parar de lutar, de acreditar, de confiar, de que Deus está conosco e que as coisas vão se ajustar. A gente vai começar essa semana, vai dar certo, amém? Você começa essa semana no ritmo da esperança. Como é que você está amanhecendo? Com esperança, com esperança. Foi mesmo? Como é que foi? Não, eu fui um culto lá e o pregador falava que Deus é o Deus da esperança, e o pregador contava que tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para o nosso conhecimento, a gente tivesse consolação e esperança. E aí o que aconteceu? É que eu estou agora na energia da esperança. Eu entendi que tem a esperança natural e tem a esperança espiritual. E o que aconteceu? Eu recebi, eu ativei, foi a esperança espiritual. Agora o meu espírito está lá, antenado, conectado, recebendo essa seiva. Quando você tem essa conexão, quando você está ligado à videira verdadeira, tem uma seiva de esperança, tem uma centelha de esperança viva, ardendo, pulsando, crepitando na sua alma, te ativando. Vamos ativar o modo de esperança de ser, de viver, para nos imunizar, para vencer as doenças. Amém? Vamos vencer as doenças? Em nome de Jesus? Na década de 90 eu gostava muito de ler a revista Veja. Confesso a vocês, não leio mais, mas na década de 90 era uma revista que tinha bons artigos, e teve um artigo que me marcou muito. O nome do artigo era O Doutor Esperança, e era uma reportagem sobre um médico dos Estados Unidos, e ele defendia naquele artigo, era um médico cristão, e ele defendia no artigo o seguinte: todo médico deveria dar doses de esperança aos seus pacientes. E ele contava que a sua prática no exercício da medicina era também a medicina da esperança. Por quê? No artigo ele dizia assim: o médico, por mais é um cientista, um pesquisador, ele estudou o corpo humano, os limites do corpo humano, os órgãos e tudo mais, mas nenhum médico deveria emitir um prognóstico para um paciente. A pessoa já está doente. Aí o médico chega lá para lá: olha, você só tem 2 meses de vida. Pronto, matou o cara. Ele vai começar a se despedir e vai dizer: o médico disse que eu só tenho 2 meses de vida. E o Doutor Esperança, ele ficou conhecido nos Estados Unidos, ele ganhou esse nome de Doutor Esperança porque ele dizia aos seus colegas: olha, evitem emitir um prognóstico para quem está doente. E a maioria dos pacientes dele se reabilitava, se curava, porque ele semeava esperança. Primeiro porque ele era cristão, e ele semeava esperança nos seus pacientes. Então é muito bom você ter um médico ali. Você já está fragilizado, você está doente, você está quebrado, você está preso numa cama, nos aparelhos, mas o médico chega para você e diz: você vai melhorar, filho, vai melhorar, nós vamos melhorar, vai dar certo, a cirurgia vai ser um sucesso. Nossa, como isso acalma a gente quando a gente pode ouvir isso, né? Como é poderoso. Eu sei disso. E esses dias, quando o Chiquinho se internou, antes da cirurgia dele, eu cheguei lá. Eu não sou o Doutor Esperança, mas eu posso ser também o pastor da esperança. Amém? E eu disse: Chiquinho, vai dar certo, essa cirurgia vai ser um sucesso. E foi lá, e foi o que aconteceu. Então Deus me deu um privilégio. A primeira rádio que eu comecei, eu gostava tanto do nome, Rádio Esperança. Hoje eu estou na 92, semeando esperança. Todo dia.
Eu vi as pessoas comentando lá na nossa live, lá do Gotas de Encorajamento. Isso, olha, já é um hábito. Eu acordei, já tomo café ouvindo Gotas de Encorajamento. Faz um bem o nosso dia. Quando eu não ouço, o dia fica faltando alguma coisa. É verdade mesmo. Quando a gente vai criando aquele hábito, 7h20 a live, você toma café ali ouvindo aquelas doses homeopáticas de encorajamento. Faz toda a diferença para você começar o seu dia. Aí esses dias eu visitei um amigo. Ele é dono de uma ótica. Aí ele disse: Mário, deixa eu te dar um testemunho. Eu adoeci, meu irmão. Adoeci, fui parar no hospital, perdi a razão de viver. Meu negócio foi lá embaixo, quase faliu tudo. Fechei algumas óticas. Foi difícil. Mas sabe o que me deu esperança? Te ouvir toda manhã. Como eu não tinha o teu número, eu ficava ali só ouvindo, Gotas de Encorajamento. Aí depois que a gente se reencontrou, ele pegou meu contato, eu passo, ele já vai cobrando, cadê o Gotas? E ele me mostrou a lista de transmissão. Ele manda esse Gotas para a família no Ceará. Ele manda esse Gotas para São Paulo. Ele manda esse Gotas para tantas autoridades aqui do Maranhão que você nem imagina. Ele foi mostrando as autoridades que ele manda, de todos os segmentos. Olha, eu mando para todos. E aí eles disseram: olha, cadê aquela mensagem? E as pessoas estão dizendo para ele, as pessoas cobram ele: cadê a mensagem do encorajamento aí do pastor, do bispo? Manda aí, porque está fazendo diferença no meu dia. Gente, é tão maravilhoso isso, né? O pai do nosso querido Rodrigues, ele é psiquiatra. Todo domingo ele lê o Jornal Pequeno. E aí ele disse para o Rodrigo: olha, eu estou gostando muito dos textos do pastor Mário sobre tempo de curar. E hoje o artigo diz assim: e quando Deus não cura? E quando Deus não cura? Quando Deus não cura, Ele vai nos dar uma força extra para a gente suportar, atravessar essa tempestade, como deu para Paulo. Ele não curou Paulo do espinho, mas deu para aquele espinho um propósito para ele. E você pode estar com um espinho agora na sua vida. Esse espinho tem um propósito. Se não é para você se ensoberbecer, seja o que for, mas Deus vai te dar graça. E a gente cantou hoje uma canção realmente muito linda, de graça em graça, grace to grace, de graça em graça, de fé em fé. E o que você veio receber no culto hoje? Mais graça, mais graça. Você veio fazer o que no culto hoje? Adorar, amar a Deus sobre todas as coisas, servi-lo, adorá-lo. Mas eu vim também fazer uma reposição da graça, mais graça, mais graça, mais graça. E você veio sair aqui rico de esperança. Amém? Eu sei que aqui todo mundo nasceu bonito, não nasceu rico, mas todo mundo nasceu bonito, não é? Graças a Deus, cada um com a sua beleza, com a sua singularidade. Umas beleza morena, branca, mestiço, enfim, cada um nasceu com uma beleza. Não nascemos ricos, mas nós hoje somos ricos de esperança, rico da graça de Deus. Tem coisa melhor, gente? Eu sou rico da esperança, rico da graça de Deus. Você vai irradiar a vida. Amanhã o teu bom dia, quando você chegar no seu trabalho, na sua empresa, é um bom dia de esperança. Ei, e o que você viu? Amanheceu assim tão radiante. É dizer, porque eu vivi um domingo cheio de esperança e transbordou para essa segunda-feira, que eu gosto de dizer é uma segunda de primeira. Você vai viver uma segunda de primeira, amém? Glória a Deus. Esse é o Deus da esperança. Queridos, a nossa esperança está em Deus, está na Bíblia, está na palavra. A nossa esperança nunca vai acabar. Você pode voltar a ter esperança. Muitas vezes nós desistimos de um sonho, talvez até de um casamento, de um filho. Desiste do teu filho não. Só me dá trabalho, decepção. É teu filho, luta por ele, luta até o fim.
Pastor, eu perdi a esperança. Perde não. Está pior a cada dia. Não desiste. Não desiste. Vai até o fim com teu filho. Vai até o fim com a tua filha. Vai até o fim, até que ele seja restaurado. Você vai lutar até que ele seja restaurado. Eu vou até as últimas, porque a minha esperança não morre, ela é espiritual. Um dia eu vivi só com a esperança natural, mas eu aprendi nas Escrituras que existe uma esperança que vai além da esperança natural, a esperança espiritual. Agora eu respiro, eu inalo o oxigênio da esperança espiritual. Amém? Glória a Deus. Vai dar música, hein? Vai dar música. A esperança é Jesus. E Abraão disse: o Deus da esperança que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Meu irmão, minha irmã, você vai sair grávido pela palavra. Grávido. Todo mundo grávido, não é? Grávido de quê? Eu saí do culto grávido de um sonho. Grávido de um sonho. E o sonho é... Qual é o sonho? O seu sonho pessoal. Eu gostaria de trabalhar nessa empresa. Eu gostaria de montar o meu negócio. Eu gostaria de ampliar meu negócio. Eu gostaria de ter um negócio próprio. Eu gostaria de ter isso, aquilo, outro. Sair do aluguel, ter minha casa própria. Enfim, quais os sonhos pessoais? Eu gostaria tanto de encontrar um amor de verdade. Eu já tive tanta decepção. Pastor, será que tem esperança para mim? Mas é claro que tem. Eu já 30, 40, 50. Será que eu encontro ainda? Não importa a idade. Para Abraão, as pessoas diziam: está muito velho, a idade está muito avançada. Não tem jeito, te conforma, você vai morrer sem descendência. As pessoas devem ter criticado ele, mas Abraão seguiu firme, ativando a esperança espiritual. E ele creu, além da esperança, eu creio no Deus que vivifica os mortos, que traz à existência aquilo que não existe. Isso é tão forte, porque a tua empresa talvez só existe aqui, na tua mente, mas você já está visualizando: a empresa vai ser essa, eu vou fazer isso, aquilo, outro, e você já vai sonhando. Quando pensar que não, você já está dentro da empresa, do seu negócio, com seus primeiros clientes, trabalhando. Você já vai vislumbrando o carro que você vai dirigir, a casa que você vai morar. Você vai vendo, vai acreditando, né? Você que tinha um sonho de viajar para determinado país, pensar que não, você está tirando seu passaporte, arrumando as suas malas e viajando. A primeira viagem você vai ficar assim, anestesiado, né? É eu mesmo que estou aqui? É eu faço crer, irmã Silviana. Glória a Deus, Ele faz. Se a esperança acabou, era a esperança natural. Eu vos afirmo que a esperança espiritual nunca acaba. Ela vai ser sempre ativada e sempre retroalimentada pela palavra e nos cultos, porque nós somos uma igreja de esperança. Muitas vezes a gente fica achando que não vai se cumprir, mas não pensa assim não. Vai se cumprir sim, na hora e no tempo de Deus. Quem entendeu essa mensagem hoje? Ficou claro para você esse texto? Que eu queria entender, e aí eu aprendi com João Calvino, o grande reformador, sobre a esperança natural
é a esperança espiritual. Agora entendi por que Abraão creu contra a esperança. Ele creu além da esperança natural e vivenciou a esperança espiritual. É dessa forma que a nossa vida vai dando certo, que as coisas vão acontecendo, que os sonhos vão realizando. Você vai trazer à existência aquele sonho. E aí, às vezes mas o cenário está tão difícil, pastor. Quando você consagra os teus planos ao Senhor, eles são estabelecidos. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os planos vão ser estabelecidos no tempo de Deus, não no seu. Porque antes o cenário não estava ainda preparado. Agora Deus, nos próximos dias, vai começar a preparar o terreno, preparar o cenário, vai construir pontes e conexões, e Ele vai colocar nesse contexto pessoas que são importantíssimas, pessoas chaves, que vão abrir portas para você. Você crê nisso? Eu creio, porque acontece comigo sempre. Amém? Às vezes a gente nem imagina. Se prepare, às vezes você vai ser criticado. Mas olha, pessoal, lembra de uma coisa: os críticos não pagam sua conta no final do mês. Você não deve satisfação para crítico nenhum. Deixa ele ficar com a crítica dele lá e segue em frente, segue em frente. Quer um conselho? Não conta o teu sonho para ninguém. Só para tua esposa, mais ninguém. Sonha calado, em silêncio. Quando as pessoas se espantarem, os críticos se espantarem, meu Deus, ele já está inaugurando. Já vai estar lá inaugurando. Eu não vi o processo, eu não vi nada. Em silêncio. Uma semente, ela cresce em silêncio, silenciosa. Você já viu uma semente fazendo barulho? Uma semente não faz barulho. Silêncio. Posta nada nas tuas redes sociais sobre os sonhos, viu? Em silêncio. A semente cresce em silêncio, sem fazer barulho. Agora, depois que inaugurar, pode fazer barulho, viu? Pode fazer barulho. Faz tráfego pago, deixa todo mundo saber. Olha aí, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado para viver um semestre extraordinário? Ative o modo esperança de ser, esperança espiritual. Essa aqui é a valiosa. A esperança natural você já tem ela com você, a natural. Essa pode até morrer, mas a esperança espiritual não. Então a gente vai seguir de fé em fé, de graça em graça, e ativados pela esperança espiritual. Feche os seus olhos agora e ore comigo. Eu quero te abençoar nesse momento, abençoar a sua vida, abençoar as suas finanças. Enquanto eu oro por você, eu já chamo aqui o vocal Vida e Voz, que vai louvar o Senhor nesse momento conosco, para a gente encerrar o culto. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu te apresento, ó Pai, a vida de cada um dos teus servos nesta hora. Abençoa os teus filhos e dá aos teus filhos a graça, a vitória, a saúde, a bênção, o milagre diário da semente que em silêncio vai crescendo, desenvolvendo, dos sonhos, da esperança ativa, da esperança espiritual. Senhor, eu ministro sobre os teus servos um batismo de amor, de fé e de esperança, da esperança espiritual, para que nós possamos vencer todas as incógnitas, todos os críticos que diziam que nós não iríamos conseguir, de que nós não iríamos prosperar, de que nós não iríamos avançar. Mas para a glória e louvor do teu nome, eu oro, abençoo cada um dos teus servos e declaro que nessa esperança espiritual que a gente vai conseguir alcançar tudo aquilo que a gente gostaria de alcançar, pela força da fé, do trabalho, da nossa mente. Senhor, dá vitória aos teus filhos de todas as injustiças, todos aqueles que prejudicaram os teus servos. Faz com que, Senhor, os teus servos consigam dar a volta por cima, em nome de Jesus. Que eles possam vencer usando a tua tática, Senhor, a tua graça e a tua bênção. Em nome de Jesus, fortalece os teus servos, concede ânimo, concede força, e assim possamos viver, Pai. E eu creio que essa esperança espiritual é um remédio para esses dias,
um remédio para a nossa alma, um remédio para o nosso espírito, para vencer os desertos, para vencer os desafios, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Amém.